Será que os antibióticos naturais realmente funcionam? Existe uma tendência de alguns anos para cá de que as pessoas procurem medicamentos alternativos, terapias alternativas também, utilizando principalmente medicamentos fitoterápicos e homeopáticos. Porém, usar principalmente antibióticos naturais tem que ser tudo com acompanhamento médico, porque se acontecer, por exemplo, de a pessoa se deparar com uma situação em que ela está diante de uma infecção iminente, é necessário procurar um médico especialista, porque talvez ele tenha que entrar com medicamento alopata. E a medicação homeopata ou fitoterápica acaba sendo utilizada mais como uma prevenção, tá? Bom, vamos ver o que tem para vocês nesse vídeo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de antibióticos naturais, fazendo experimento com placas de cultivo de bactérias. Vem comigo! No vídeo de hoje, a gente propõe a realização de um experimento utilizando 4 tratamentos, cada um deles representado pelo uso de um antibiótico natural, utilizado normalmente pelas pessoas, que é o extrato de alho, o extrato de gengibre, o extrato de pimenta, nós vamos usar a pimenta dedo de moça, e o extrato de própolis. Nós preparamos 4 placas. Vocês vão ver que são placas de cultivo alternativas, nós não temos placas de Petri aqui. Nosso meio de cultura, ele foi feito com um indicador de pH, para a gente ver se vai ter alteração de pH no momento em que as colônias de bactérias se desenvolverem. E dividimos as placas ao meio. Metade dessa placa vai funcionar como controle do experimento, e na outra metade nós vamos colocar um pedacinho de papel filtro cortado de forma circular, feito com filtro de café, e aí esse papelzinho vai ser embebido naquele extrato. Nós optamos por fazer extratos aquosos, apesar de que os extratos alcoólicos geralmente dão um resultado um pouco melhor, só que eu não quis usar o álcool, que ele poderia mascarar o resultado. Então vem comigo, vocês vão ver que experimento interessante, e depois no final a gente discute os resultados. Bom, para esse experimento nós vamos precisar de 4 placas com um meio de cultura já previamente estabelecido, de acordo com aquilo que a gente já orientou no outro vídeo aqui do canal de cultivo de bactérias. Temos aqui uma caneta, plástico filme que nós vamos usar para vedar todas as placas depois. Vamos precisar de alguns círculos feitos com filtro de café, uma pinça, precisamos de um ponto de chama, então eu coloquei aqui 3 velas nesse pires. Vamos precisar também de alguns cotonetes, um recipiente com água limpa, água pura, e ali nossos tratamentos, tá? Aqui eu tenho 100 ml de água com 50 gotas de própolis. Ali nós temos 100 ml de água com uma pimenta dedo de moça inteira, macerada. Eu peguei um socador de caipirinha, macerei bem a pimenta e deixei ali, tá? Nesse aqui nós temos 100 ml de água com um macerado de alho. Eu peguei 4 dentes de alho grandes e fiz a mesma coisa, macerei bem lá, amassei bem no socador de caipirinha. E nós temos aqui 100 ml de água com um pedaço de gengibre também macerado. O tamanho do gengibre era mais ou menos assim, com uns 3 centímetros de comprimento mais ou menos, o que equivaleria aos 4 dentes de alho que eu coloquei ali. Também foi macerado e depois colocado na água. Esses 4 recipientes ficaram por 48 horas nessa condição. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer então vai ser contaminar nossas placas. E nesse experimento nós vamos mostrar 2 resultados para vocês. Um em que as placas foram contaminadas com a mucosa bucal, bactérias retiradas da boca, que é o que nós vamos fazer agora. E outra com 4 placas iguaizinhas, com os mesmos tratamentos, só que nós pegamos bactérias do vaso sanitário. Vamos ver se vai dar diferença de resultado em um experimento em relação ao outro, tá?
E agora nós vamos preparar o nosso cotonete, cotonetes limpinhos, tá, pessoal? Principalmente esses que vão ser usados na mucosa bucal, tá? Vamos limpar primeiro aqui, tirar o excesso de umidade. Vamos passar aqui perto da chama. Precisa passar umas 5 ou 6 vezes aqui perto da chama para dar uma descontaminada. Deixa esfriar um pouquinho. E agora eu não vou mostrar isso para vocês, mas eu vou raspar na minha mucosa bucal, pela parte de dentro, aqui nas laterais da boca, na gengiva, e aí eu vou contaminar a placa. Vamos contaminar essa primeira placa então, sempre próximo do fogo, para evitar que a gente tenha contaminação por agentes externos. Vamos fazer no zigue-zague, em 2 sentidos. Para cada placa eu vou usar um cotonete diferente, tá? Ó, essa placa já está então contaminada. Vocês estão vendo que a minha tampa está dividida, porque um lado vai ser o controle e o outro eu vou colocar nosso papel filtro com o devido tratamento. Eu vou fazer o mesmo para as 4 placas e a gente já volta para finalizar o experimento. Só mais um detalhe sobre a contaminação das placas: quando vocês forem raspar na boca, passem no céu da boca, próximo aos dentes, na gengiva, pela parte de trás, pela parte da frente, se quiser passar na língua também. E aí a gente faz a contaminação como eu mostrei, tá? Agora então a gente vai fazer a complementação do experimento. Eu vou fazer na ordem que tá aí, tá? Então, primeiro eu vou fazer o própolis. Nós vamos então dar uma aquecida aqui na nossa pinça para não contaminar. Pegamos um papelzinho deste e vamos embeber lá no própolis, tá? O máximo que a gente puder. Eu vou trazer para cá para evitar fazer lambança aqui, tá? Pronto. Já está bem embebido no própolis. Dá para verificar como é que ficou, tá vendo? Então esse fica ali. Depois nós vamos identificar com uma etiquetinha em cada um. Agora eu vou dar uma limpada na minha pinça, dar mais uma aquecida para descontaminar. Pegamos mais um papel. Opa, veio 2 aqui. Agora sim. E vamos na pimenta. Agora só derrubar aqui. Pode ver que ficou na divisória legal também, ó. Mesma coisa. Vou dar uma higienizada na pinça. Dar uma esterilizada. E agora eu vou fazer esse do alho. Dá para ver também que ficou dividido certinho. Limpar a nossa pinça. Esterilizar. E vamos para o último. Gengibre. Vocês viram que não tem manipulação de nada,
Estamos tentando fazer tudo com a maior higiene possível. Tá aí. Agora o que falta? É só identificar, colocar essas placas dentro de uma caixa de papelão ou numa caixa de isopor em ambiente arejado, porém escuro, e aguardar de 2 a 3 dias para ver o resultado. Vocês vão perceber primeiro que as placas mudaram totalmente de cor. Elas eram lilás, puxada para um azul bem clarinho, ficaram todas com um azul mais intenso. Eu vou abrir a placa daqui a pouco, vocês vão ver, já puxando para o verde, o que mostra que essas bactérias que se desenvolveram aqui dentro, que foram retiradas do vaso sanitário, criaram um ambiente bem mais alcalino, porque a nossa placa estava com um pH próximo do neutro. Como mudou para essa tonalidade de cor, automaticamente a gente deduz que o pH aí foi alterado. Onde está o nosso papel com o alho, dá para ver que continuou rosa e em volta ali tem um halo onde a bactéria não se desenvolveu. O que mostra que, de uma certa forma, o nosso extrato de alho aquoso inibiu o desenvolvimento da bactéria. Primeiro, olha os buracos que as bactérias fizeram. E aqui dá para ver um halo, ó, em volta do papel. Continua rosa, tá vendo? Então isso mostra que não teve proliferação de bactérias ali, demonstrando que o alho teve sua ação de forma positiva. Aqui no gengibre, a gente vai observar também algo parecido, porém com uma eficácia um pouquinho menor, tá? Nós vamos perceber que também onde está o papel não houve desenvolvimento de bactérias, só que nós não estamos vendo nitidamente o halo em volta aqui do papel. Ou seja, as bactérias chegaram bem próximas do papel, tá? Mas aqui tá rosa, tá vendo? Ó? Significa que aqui, onde está o papel, não teve proliferação de bactérias. O que mostra que o gengibre também tem efeito bactericida. Menor do que o alho, mas tem efeito. Esse aqui que me decepcionou. Eu não confiei muito nesse resultado, porque a gente sabe que o própolis tem de fato efeito bactericida, tá? Talvez não para essas bactérias do vaso sanitário, mas sim para outras bactérias, como bactérias do nosso organismo, por exemplo. Tá vendo? Ó? Aqui, aparentemente, não teve efeito sobre a bactéria. Em cima do papel ficou azul também, o que demonstra que ali também teve desenvolvimento de colônias. Teoricamente, então, ou o nosso extrato estava muito diluído, talvez tivesse que aumentar um pouco mais a concentração do própolis, ou então o própolis não tem efeito sobre essas bactérias do vaso sanitário. Podemos tentar com outras bactérias. E o da pimenta, nós vamos perceber aqui também que em cima do papel não está tão rosa como está aqui no alho e no gengibre, mas aparentemente teve um pouquinho de dificuldade de as bactérias se desenvolverem ali, tá? Então mostra um pequeno efeito da pimenta sobre a proliferação de bactérias, talvez não tão efetivo para essa bactéria que veio do vaso sanitário. Aí um detalhe, tá, pessoal? Nesse momento que nós estamos manipulando as placas abertas, sempre trabalhar com óculos, trabalhar com máscara e com luvas, tá? Eu vou soltar aqui a placa, ó. Ó, que dá pra ver melhor, tá vendo? Olha o halo aqui, ó. Dá pra ver que nesse entorno aqui não teve desenvolvimento de bactérias. Passados 48 horas, vocês vão ver o resultado interessantíssimo que nós tivemos aqui, um pouco diferente do outro que foi observado com as bactérias do vaso sanitário, embora os tratamentos sejam os mesmos. No alho, eu vou tirar o plástico, vocês vão ver que mais uma vez nós obtivemos um resultado muito interessante, com um halo bem visível, ó, em volta do alho, onde as bactérias não se desenvolveram. Olha, a placa está bem contaminada,
com várias colônias pequenas, ó, espalhadas, mas no entorno aqui do nosso papelzinho com o alho, vocês vão ver que tem um halo bem nítido, sem crescimento bacteriano. Então o resultado foi bem interessante, tá? Já no gengibre, o que a gente observa? O resultado não foi tão satisfatório, como já havia acontecido, ó. Tem desenvolvimento de bactérias, inclusive sobre o papel. Tem aqui onde escorreu o gengibre, né? Ali foi um pouquinho mais difícil o desenvolvimento de bactérias, mas a placa está muito contaminada e aqui também há contaminação, tá? Pode ser que foi a condição que foi criada aqui que não foi satisfatória para a ação do gengibre. Ou o tipo de maceração que foi feito, a concentração pode ter alterado o resultado também. No própolis, e nós sabemos aí que já há um indício de que ele seja um antibiótico natural, também para essa condição experimental que a gente desenvolveu, o resultado não foi muito bom, ó. Assim como tinha acontecido com as bactérias do vaso sanitário, tá vendo? Tem proliferação de bactérias formando colônias em cima do papel e bem colado no papel também. Então, o resultado não foi muito interessante, não. Agora, o da pimenta, acho que até em relação ao do alho, foi o resultado mais interessante que nós obtivemos aqui. Olha como ficou nítido. O halo bem mais largo, ó, bem mais grosso, e no entorno dele nada de crescimento bacteriano. Então esse resultado aqui surpreendeu, porque a gente não conseguiu isso com bactérias do vaso sanitário, mostrando a ação aqui da pimenta, de alguns princípios ativos que ela possui, de fato com efeito bactericida, né? Dá para perceber bem aqui, ó. Ou seja, os dois melhores tratamentos aqui foram o alho e a pimenta, caracterizando que para o tipo de experimento que nós fizemos, eles demonstraram um bom desempenho em minimizar e controlar a proliferação bacteriana. E aí, curtiram o nosso vídeo? Com certeza ele não foi muito cheiroso, mas foi extremamente didático e informativo. Por que ele não cheirou muito bem? Por causa do uso do extrato de repolho roxo. O repolho naturalmente já não tem um cheiro muito legal, mas era imprescindível nós utilizarmos o repolho para poder utilizar esse extrato como indicador de pH e verificar se a partir do momento em que as colônias se desenvolvessem na placa, as bactérias poderiam liberar alguma substância que pudesse alterar o pH do próprio meio de cultura. Nessas condições que nós fizemos os experimentos, vocês viram que a gente acabou obtendo resultados melhores com o extrato de pimenta e com o extrato de alho, onde formou-se um halo ali bastante significativo, no qual não teve desenvolvimento bacteriano. Porém, vocês viram que nós utilizamos bactérias retiradas da própria boca, né? E aí, para essas bactérias e nas condições que nós fizemos, os resultados foram esses. Só que eu acho que a gente não pode invalidar o uso do própolis e do gengibre também com efeito bactericida. O que será que a gente encontra ali em cada um deles que pode ter efeito bactericida? No caso do alho, é uma substância chamada alicina, só para que vocês tenham aí uma ideia do que se trata, né? No caso das pimentas, geralmente a capsaicina, que nós já falamos dela aqui, em um determinado momento que nós fizemos uma conserva de pimenta biquinho, e também a piperina, só que a piperina normalmente a gente encontra mais em pimenta do reino, e a capsaicina em outras pimentas como a pimenta dedo de moça. No caso do própolis, o artepelin e a bacarina são duas substâncias que têm esse efeito bactericida, além de outros óleos essenciais também que a gente poderia encontrar e essências que nós poderíamos encontrar no própolis. E no caso do gengibre, o zingibereno e o gingerol são duas substâncias importantes e que têm efeito bactericida. Mas isso é mais como curiosidade para vocês, tá? Então vocês viram que é uma forma de nós desenvolvermos em ambiente caseiro, um experimento que é muito legal para se fazer em escola, por exemplo, para que os alunos entendam que em todos os lugares existem bactérias, inclusive na nossa própria boca, que elas se proliferam com muita facilidade e que nós temos que tomar determinados cuidados com elas, tá?
Só que tem que fazer esse experimento sempre controlado, com toda a higiene possível, usando máscara, usando óculos de proteção, usando luvas e sempre sob a coordenação de um adulto. Se vocês curtiram então o vídeo, não esqueçam, inscrevam-se no canal, acione o sininho aí para receber as notificações, deem um like se vocês gostaram desse conteúdo e querem mais conteúdos iguais a esse. Aproveite e compartilhe os vídeos com seus amigos e com seus colegas e aguarde o próximo vídeo que tem outro momento aí interessante para se falar de bactérias. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.